Graça e paz seja com todos nossos irmãos, ouvinte que ouvir estas palavras, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nossos irmãos. Esse é o desejo do meu coração. Em um sábado, em uma plena madrugada, eu quero fazer esse pequeno vídeo, levando essas palavras aos corações das pessoas, aos corações dos irmãos, aos corações dos ouvintes. Esse é o desejo da minha alma. E eu quero começar lendo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4, alguns versículos quero ler, onde fala assim, no versículo 4: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui eu quero tirar dois destaques. Como nos elegeu nele. Então, elegeu é porque fomos eleitos nele. Agora, antes da fundação do mundo, o mundo não era criado ainda. Quando Deus nos elegeu. E isso é graça para nós. Agora, o apóstolo Paulo, ele disse assim, que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E você sabe quantas vezes você tem sentido a presença de Deus. Quando Deus tem falado ao teu coração que você é um filho de Deus. E se Deus tem falado que você é um filho de Deus, irmão, valorize isso. Valorize. Porque o inimigo das nossas almas, ele anda lutando, batalhando com tudo que ele pode para almejar a fé do eleito. Porque a todos aqueles que Deus elegeu, aqueles que foram eleitos por Deus, eu quero ler aqui, olha, em Judas, no versículo 3, que só tem um capítulo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade de vos exortar, vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E a fé que uma vez foi dada aos santos, aí eu pergunto, quem foi que deu? Foi o próprio Deus. Primeiro Deus nos elegeu. Primeiro Deus te elegeu. Depois Ele te deu a fé perfeita. Mas só que tem um porém. Nós temos que batalhar para tomar posse da fé perfeita. Uma vez nós tomando posse da fé perfeita, aí nós temos tudo dentro de nós para nos caminharmos a jornada aqui nesse mundo, o tempo que Deus permitir. Porque quando Deus te elegeu, foi lá na eternidade. Você não era nascido aqui nessa terra ainda.
Então Deus te elegeu lá na eternidade. Aí Deus permitiu você vir, entrar aqui no tempo. E no tempo nós somos sujeitos ao tempo. E no tempo aqui na terra, nós somos sujeitos ao tempo e tudo que no tempo há. Mas a soberania de Deus, ela sempre acompanha o eleito. E quando Deus te elegeu, e Deus permitiu você sair da eternidade e vir entrar no tempo, Deus não te deixou sozinho, não. Deus permitiu no livro do Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E se você tem a fé perfeita, você é temente a Deus. E se você é temente a Deus, se você tem temor de Deus em teu coração, o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Agora, eu quero ainda mostrar aqui para nós, enquanto nós estamos falando, veja bem. Primeiro ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E depois está escrito, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo vai aperfeiçoar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E se ele começou a boa obra, irmão, ele começou, foi lá no céu. Quando Deus te elegeu, aí ele já começou a boa obra em você. A eleição é uma perfeita obra que Deus começou em você. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. E quando Deus te escolheu antes da fundação do mundo, aí não ficou só na eleição, não. Ainda aqui, continuando aqui, olha, no versículo 5 ele fala assim, e nos predestinou para filhos de adoção por si mesmo, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, quando Deus nos elegeu, a Bíblia está mostrando da onde nós viemos. Nós viemos lá da eternidade. Agora, e quando Ele nos predestinou, Ele nos está mostrando para onde nós iremos. Predestinou, Ele está mostrando que nós vamos lá para a Nova Jerusalém Celeste. Agora, isso é muito agradável ao nosso coração. No versículo 7, veja bem, em quem temos a redenção pelo teu poder e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vejam, em quem temos a redenção. O que é redenção? Redenção é redimir, levar nós ao estado original, levar nós de volta ao estado original que Adão estava no Jardim do Éden antes do pecado. Que Adão tinha companheirismo com Deus. Toda tarde, Deus vinha ter companheirismo
com Adão, ali no Jardim do Éden. Mas depois do pecado, Deus tirou Adão e a mulher do Jardim do Éden e pôs um anjo com a espada afiada ao redor do jardim, para que eles não pudessem entrar lá e comer do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. Adão perdeu o companheirismo que ele tinha com Deus. E Deus nos tem prometido de redimir-nos, redimir o homem caído ao estado original, ele voltar a ter companheirismo com Deus. Ora, por que está escrito aqui, ó? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, no versículo 9. Qual que é o mistério da vontade de Deus? Oh, irmãos, quando o anjo, que era Lúcifer, era um anjo de luz que estava no céu, ele era de confiança de Deus, mas quando o anjo caiu, Deus não fez nada para salvar o anjo, mas quando o homem caiu, Deus providenciou uma via de escape, de redenção, para redimir o homem, levar o homem ao estado original que ele era lá no Jardim do Éden. Por isso que Deus pôs um anjo com a espada inflamada ao redor do jardim, para proteger a árvore da vida que estava lá dentro. Para quê? Protegendo para nós, porque Deus sabia que Deus tinha dado uma segunda oportunidade para o homem, uma segunda chance de tornar a congregar em Cristo, tornar a ter companheirismo com Cristo. E Deus nos tem dado essa oportunidade. Agora nós ficamos sabendo de uma coisa, que a fé perfeita que Deus nos tem dado, Ele tem dado a fé perfeita para todos aqueles que Ele elegeu. Se Deus te elegeu, meu irmão, se Deus fala no seu coração que você é um eleito, confia no Senhor. Conforme está escrito ali no livro do Salmo 30, Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, confia nele, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Mas você tem que deleitar nele. O que é deleitar? Deleitar é descansar nele. Quantas vezes você passa por aflição? Quantas vezes você já chorou, às vezes até dentro do banheiro? Chorou no meio do mato? Chorou às vezes no volante do veículo, parado, chorando em seu coração, clamando. Clamando por quê? Clamando pela redenção que Deus te deu, meu irmão. Clamando pela vida eterna, que Deus tem nos dado a vida eterna. E a vida eterna é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, se Cristo está dentro de você, a vida eterna está dentro de você. Agora, eu também quero ler aqui no livro do Salmo, no capítulo 91, no versículo 5. Aqui fala assim, ó: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Agora eu quero deixar bem claro
No livro do profeta Isaías está escrito assim, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se ele tomou sobre si, irmãos, toda a nossa enfermidade, não ficou nenhuma para nós. Mas e por que o ser humano hoje está um corpo tão doentio, tantas enfermidades? E as pessoas falam, eu tenho essa enfermidade, eu tenho essa, eu tenho câncer, eu tenho tuberculose, eu tenho mal de Parkinson. Você não tem nada disso, irmão. Jesus já te curou de tudo isso. O que basta para nós é crer, confiar e descansar no nosso Deus. Porque o que é essas enfermidades que têm afligido o ser humano? É simplesmente um balançar de moita do inimigo. Um balançar de moita. Agora veja, no versículo 5 de Salmo, capítulo 91, onde nós lemos, não temerás espanto noturno. O inimigo gosta das trevas. Prova tanto que as trevas não suportam a luz. Você chega em casa, a casa está escura, fechada. Mas quando você abre a porta, acende as luzes, as trevas se vão embora. À noite, como está agora, tudo escuro. Mas quando o sol vem nascendo, raiando, nesse mundo de trevas de meu Deus, quando o sol vem nascendo, a noite vai embora. As trevas não suportam a luz. Oh, irmãos, deixa a luz habitar em ti. Deixa a luz habitar no teu coração, meu irmão. Se a luz habitar no teu coração, aí não haverá trevas. Não haverá trevas, mas haverá paz, haverá gozo, haverá alegria, haverá harmonia, haverá graça, haverá o amor supremo, o amor de Deus aí dentro da tua casa, o amor de Deus aí com a sua família, com os teus filhos, com a tua esposa. Por que que hoje está havendo tantas separações de casais? É porque o inimigo lança seta, a seta que voa de dia. Essa seta é o inimigo que usa para lançar no eleito. E ele lança essa seta, é na tua fé. Ele quer fazer você descrer da fé que uma vez Deus te deu. E a maneira que o inimigo tem de vencer o ser humano, de vencer o homem, é quando ele fazer você descrer da tua própria arma. E a arma que você tem aqui na terra é a fé perfeita que Deus te deu. Deus te abençoe, meu irmão. Eu não quero prosseguir mais. Outro dia nós prosseguiremos. Mas que Deus continue te abençoando. Que Deus te encha de graça. Deus abençoe você. Abençoe sua família. Abençoe todos aqueles que estiverem ao teu redor nesse dia. E a soberania de Deus esteja com todos vocês ao nosso redor, aos nossos familiares, que todos sejam guardados pelo nosso Deus. Amém? Oh, meu irmão, e se você gostou, se essas palavras te ajudou, se essas palavras alimentou a sua alma, alimenta teu coração, se inscreva nesse meu canal para que eu possa fazer esse mesmo vídeo todos os dias, 7 horas da manhã, ao vivo, para que todos possam acompanhar ao vivo
E ouvindo ao vivo, você vai poder pedir a oração. E eu peço nesta hora também, dê um like aí, irmão. E você se inscrevendo nesse meu canal, eu só tenho 34 inscritos. Preciso inteirar 50 para o YouTube dar condição de eu fazer ao vivo. Você pode me ajudar nesta hora, se inscrevendo no meu canal. Deus te abençoe, Deus te ajude. E Deus te ajude, Deus te dê um ótimo final de semana, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.